Glória a Deus, graça e paz, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Graças damos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesse veículo de comunicação, trazer para o seu coração uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra que edifica a sua casa, que edifica o seu coração nesta tarde. Antes de estarmos entrando na palavra, eu quero estar orando pela sua vida. Quero estar orando para que o Espírito Santo já esteja ali abrindo os seus ouvidos, trazendo a clareza à sua mente para o entendimento da palavra. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que nos concede, ó Deus, nesta tarde, de estarmos aqui, Senhor Deus, nesse veículo de comunicação, na Rádio 88, para ministrar, ó Deus, a muitas vidas nesta hora, Senhor. Há uma mãe de família, Pai, há um jovem, há um adolescente, há uma criança que está ouvindo ali, Senhor Deus, na sua casa. Pai querido, há um chefe de família que está no seu horário de almoço, mas está tendo essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra. A este motorista de táxi, este motorista de aplicativo, Senhor, esteja ali agora com teu Espírito Santo, abrindo, Senhor, o entendimento. Abra os ouvidos para que ele ouça, Senhor, a tua palavra. Abra os olhos, Senhor, para que ele enxergue a tua luz. E abra a mente, Senhor, para que a palavra penetre no seu coração. Assim, Deus, eu me coloco, ó Pai, com humildade diante de Ti, dando a Ti toda a honra, dando a Ti toda a glória, e que eu venha diminuir para que Jesus Cristo cresça. Assim, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo, um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. O texto se encontra no capítulo 26, no verso 28, e eu quero ler somente esse verso, que é um verso que me chamou muita atenção. Durante uns dias eu tenho lido e estudado o livro de Atos, e eu tenho percebido quanto Deus tem nos chamado para sermos uma igreja verdadeira, uma igreja que testemunha. E no capítulo 26, o verso 28, diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Em outra tradução diz assim: Por pouco você me persuades a me tornar um cristão. Essa frase do rei Agripa, ela tem chamado a minha atenção, e tem chamado a minha atenção em relação à igreja, em relação às pessoas, em relação ao que nós estamos vendo e vivendo durante os últimos tempos. E eu tenho visto os quase crentes. Hoje nós temos visto muitas igrejas, graças a Deus, tem muitas igrejas. Hoje nós temos uma liberdade muito grande de abrirmos uma porta, de pregarmos a palavra de Deus, e muitas igrejas estão cheias, mas eu também tenho visto muito quase cristão, muito quase crente, muitos que se dizem evangélicos, mas estão como o rei Agripa, por pouco, por uma fração, por um pouquinho só, você me persuade a me tornar um verdadeiro cristão. E eu quero trazer para vocês hoje, nesta tarde, exatamente sobre isso. Qual é a posição que você se encontra? Como você está? Eu quero falar sobre esse quase crente. Em nosso meio, existem muitos quase cristãos. Pessoas estão entrando nas igrejas, participam de reuniões de oração, tem até um grupo de discipulado, estão ali num grupo de suas igrejas, nos grupos sociais, gostam de ouvir os louvores, ouvem a Rádio 88, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Ainda não tomaram uma decisão de servirem ao Senhor por inteiro. Esse versículo, ele retrata bem o que tem acontecido hoje e o que nós temos visto no nosso meio. Edward Gibbon, 1880,
ele escreve um livro e ele fala sobre o declínio do Império Romano. E nesse livro ele fala sobre exatamente essa época em que Paulo está falando ali o declínio do Império Romano, e esse declínio ele acontece ali exatamente mais ou menos nesse período em que o apóstolo Paulo ele é preso. Ele estava vivendo ali naquele momento ali já dessa situação do Império Romano, e ele aborda no seu livro o impacto do cristianismo no declínio do Império Romano. Em seu livro ele argumentou que a ascensão do cristianismo enfraqueceu a antiga religião romana e em alguns casos contribuiu para a divisão interna, enfraquecendo o sentido da unidade do império. E eu vejo ali que o apóstolo Paulo ele era um perseguidor de cristãos. Ele prendia as pessoas, ele batia, ele enforcava, ele queria matar os cristãos, ele tinha ódio pelos cristãos. Ele mesmo fala isso quando ele está ali em sua defesa. Ele mesmo fala: olha, eu tinha ódio dos cristãos, eu queria acabar com os cristãos. E quando ele está a caminho, esse caminho dele, ele fala assim: olha, eu vou ver se tem mais gente cristã, se tem mais gente aí pregando esse evangelho, porque eu quero prender todos eles, eu quero acabar com eles. E no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, e ali ele ouve aquela voz que vem até ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele sente ali algo incomodando ele, algo pesado na vida dele, e ele pergunta: mas quem fala comigo? E o Senhor diz: sou eu. A quem você persegue? E ali ele tem um encontro com Deus, e aquele encontro ele é genuíno. Aquele encontro não é só uma reunião de crentes, não é só um momento de estar com aqueles discípulos, não é só um momento de ouvir uma palavra, não é só um momento de êxtase na vida dele, mas é um momento genuíno, um momento em que a sua alma, o seu corpo, ele se entrega a Cristo verdadeiramente. E ali ele já não sai mais como Saulo, ali agora ele já é Paulo. E ele sente aquela vontade, aquilo que ele fazia, que era perseguir os cristãos. Agora ele está pensando exatamente ao contrário. Agora ele quer, junto com aqueles cristãos, pregar o evangelho. Ele quer pisar em várias terras, ele quer andar em várias cidades e falando desse Cristo ressurreto, desse Jesus que falou com ele, desse Jesus transformador. E quando eu falo que existem os quase crentes, é porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, quando nós entendemos a essência que é servir ao Senhor, nós queremos ter uma vida mudada, nós queremos ter uma vida transformada. E eu vejo aqui nesse versículo um alerta para a igreja. Agripa diz assim: por pouco. E muitas pessoas estão como este homem. Olha, por pouco eu não sou um evangélico, por pouco eu não me torno crente. Eu já escutei várias frases assim: eu tô quase ficando crente, de tanto que eu venho na sua igreja. Já ouvi isso demais. Eu escuto tanto você falar de Deus que eu já tô quase sendo crente. Mas o que impede essas pessoas de se tornarem verdadeiros cristãos, assim como Paulo? E eu vou dar uma dica de algumas situações, e talvez você se encontre nessa situação, ou talvez você precisa ter essa clareza do Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem Jesus, sabem que existe um Deus, acreditam que Jesus Cristo veio como um homem, morreu e ressuscitou e vai voltar, mas ainda não abriu mão da sua vida, ainda não abriu mão das suas coisas que você gosta de ter, gosta de fazer. Não abriu mão do pecado para servir esse Deus. Agripa, ele conhecia o Deus que Paulo falava, mas além de conhecer o Deus que Paulo falava, ele conhecia Paulo, ele sabia quem era Paulo.
Quando Paulo vai a Félix ali, ele está preso e ele pede, olha, eu quero ser julgado, eu quero falar em minha defesa, mas eu quero ir até César. E Félix fala, olha, eu não encontrei nada contra esse homem. E ele fala com o rei Agripa, que vai visitá-lo, ele e sua esposa Berenice, e o rei Agripa fala assim, eu quero escutar esse homem, eu quero ouvir esse homem, eu quero ver. Na verdade, ele queria ver a transformação, porque ele já sabia que existia um soldado romano que ele estava perseguindo os cristãos. E agora ele fala assim, será que é o mesmo? Será que a gente está falando da mesma pessoa? Porque o evangelho, ele transforma vidas. O evangelho, ele tem o poder de transformar vidas. Uma pessoa que era alcoólatra, agora ela não é mais. Uma pessoa que tinha um outro vício, ela agora não tem mais. Uma pessoa que adulterava, ela não adultera mais. Uma pessoa que era aquele marido que brigava, que humilhava a sua família, ele agora é transformado. Uma esposa que mentia para o esposo ou que não tinha um verdadeiro relacionamento conjugal, vivia numa mentira, ela agora é transformada pelo poder do Espírito Santo. E ele vê a transformação na vida de Paulo. Mas tem muitas pessoas que querem somente a amizade de Jesus, só querem alguns benefícios. Eu estive no Paraguai por 3 vezes, eu estive lá com um grupo de missionários. E a primeira vez que eu fui no Paraguai, e eu conheci uma família, e o pastor dessa família, o pastor da esposa, né, no caso desse senhor, ele me convidou para ir nessa casa. Ele falou, olha, pastor, vamos orar numa casa que tem um senhor, ele tem uma gráfica e ele comprou um maquinário novo. E ele faz muitos trabalhos para a nossa igreja. E ele pediu que nós fôssemos lá orar pelo maquinário dele. E eu fiquei muito feliz, toda empolgada, né? Eu nunca tinha feito uma viagem missionária transcultural, então para mim era tudo novidade. E eu fui muito feliz com ele. E no meio do caminho ele falou assim, olha, aqui nós temos muitos amigos de Jesus. Ele é um dos amigos de Jesus. Eu, que legal, que bacana, amigo de Jesus, bacana. Ele falou assim, não, você sabe o que é um amigo de Jesus? O que nós chamamos de amigo de Jesus? E eu falei, não, acho que não. E ele me disse assim, aqui nós chamamos de amigos de Jesus aquelas pessoas que o marido é cristão, mas a esposa não é. Mas quando tem as festas, quando tem as comemorações, ou quando tem alguma atividade diferente, eles convidam a família e a família vem, a esposa vem. Ou se a esposa é evangélica, é cristã, é membro da igreja, o esposo vem. Ou se os filhos são evangélicos, mas os pais não são, os pais participam. Os pais aceitam a oração, os pais aceitam até fazer um culto na casa, mas eles ainda não se entregaram para Jesus. Esses nós chamamos como amigos de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte, talvez você ainda não percebeu, mas você está sendo apenas um amigo de Jesus. Um amigo da igreja, um amigo do pastor. Eu gosto dos irmãos, eu gosto dos louvores, eu gosto desta igreja, eu gosto de ouvir a pregação, mas você é apenas um amigo de Jesus. E eu quero dizer uma coisa muito importante: o reino de Deus é para aqueles que crêem no Senhor Jesus como seu Salvador, é aqueles que confessam com a sua boca. Você pode ser amigo de Jesus, mas se você não confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, se você não abrir o coração para o Senhor, se você não quiser uma mudança de vida, uma transformação na sua vida, você só vai ser amigo. E no reino dos céus vai entrar os filhos, não os amigos. Vão entrar os filhos de Deus, não os amigos. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, verso 14 diz: aquele que recebe o Espírito Santo é conhecido como filho de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo é chamado filho de Deus. Porque o Espírito Santo é que
traz esse entendimento para nós. O Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado. O Espírito Santo é que vai dizer que nós devemos abrir mão de alguma coisa para servir ao Senhor Jesus, para seguir a Jesus. Eu vejo aqui também que Paulo, ele estava numa condição desfavorável para ele fisicamente ele estava acorrentado, ele estava aprisionado, mas a mente dele estava livre. Eu vejo que muitas pessoas estão aprisionadas na sua mente, estão aprisionadas no seu interior, estão sendo oprimidas pelas mentiras que Satanás tem colocado, pelas mentiras que tem visto, que tem ouvido, ou talvez até já foi enganado muitas vezes e agora abriu mão. E eu quero dizer para você, meu querido, hoje é uma grande oportunidade. Agripa teve uma grande oportunidade, quando ele fala assim, por pouco, foi a grande oportunidade dele, e ele dispensou essa oportunidade. Saulo, no caminho de Damasco, ele teve uma grande oportunidade e ele teve sua vida mudada porque ele não hesitou. Aquela oportunidade apareceu para ele e ele não disse por pouco, eu quase acredito. Não, ele abriu o coração e ele entendeu. Ele recebeu ali Jesus em seu coração e ele teve ali o momento da sua transformação. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos no ano de 1977 e até 1981. Ele ainda é um pregador da palavra, ele está com 98 anos, faz tratamento de câncer, mas ele ainda ensina na escola dominical, ele ainda é um evangelista, ele ainda prega. Mas quando ele foi presidente dos Estados Unidos e ele fez uma entrevista ao New York Times e eles falaram sobre essa questão de ser evangélico. E ele colocou que ele não era um evangélico, ele tinha um novo nascimento, ele era um cristão nascido de novo. E eles intitularam Jimmy Carter como um cristão evangélico totalmente comprometido. Um evangélico protestante nascido de novo. E eu gosto muito de usar essa palavra, eu falo muito isso lá na minha igreja. Eu falo que eu não gosto de usar a palavra evangélico, eu gosto de dizer que eu sou protestante, porque nós protestamos aquilo que não está na palavra de Deus. Nós protestamos contra o mundo, contra aquilo que o diabo coloca como mentira, e nós vemos com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. E Jimmy Carter, ele coloca ali que ele é um cristão, o jornalista que o entrevista, ele escreve na sua matéria que ele é um cristão evangélico totalmente comprometido. Isso leva-nos a pensar que ser cristão, ser evangélico ou protestante, como você queira usar, mas a diferença está no comprometimento com Deus, o seu compromisso com o reino de Deus. Paulo, ele assumiu um caráter de Cristo, ele assumiu um compromisso com a verdade. E Paulo, ele recebe ali aquela oportunidade, aquela chance, e ele não hesita. Mesmo sabendo que não era um momento bom para os cristãos, não era um momento em que havia facilidade para estar anunciando o reino de Deus, mas ele não hesitou. Sofreu prisões, sofreu várias situações, sofreu 3 naufrágios, sofreu chicotadas, mas ele ainda isolado, e ele dizia: o meu Deus, o meu Jesus, é nele que eu tenho crido, é nele que eu tenho crido. E no verso 29, Paulo diz assim: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Ele está dizendo aqui
que aquelas pessoas, elas estavam aprisionadas pelos seus interesses, aprisionadas pelas suas vaidades, aprisionadas pelos seus costumes, pelos seus pecados. E ele fala, olha, que seja por pouco ou que seja por muito, mas eu quero que todos vocês compreendam isso. Eu quero que todos vocês entendam esse Jesus que eu estou falando. E não com essas correntes. Ele estava com as correntes físicas. Ele estava algemado, mas ele estava livre. Ele estava livre diante do Senhor. E talvez você hoje não tenha percebido, mas eu creio que o Espírito Santo está abrindo o seu coração e a sua mente para esse entendimento agora. Talvez você ainda seja só amigo de Jesus, mas está acorrentado, está aprisionado. E que seja por pouco, ou que seja por muito, mas que o seu coração agora, ele se aqueça pelo Espírito Santo e que você compreenda essa palavra de Deus. Assim como essa palavra entrou no meu coração com um desejo enorme de ter um compromisso maior com Deus, que você que está na igreja, você que já faz parte ali da reunião dos santos, já faz parte de um ambiente cristão, assuma um compromisso com a sua igreja. Não é um compromisso com o seu pastor, não é um compromisso com a liderança, não é um compromisso com a célula, grupo de discipulado, eu não sei como que você chama, mas um compromisso com Deus. Assuma esse compromisso. Tem uma historinha, eu gosto muito de falar sobre essa historinha, que havia uma fazenda e um dia a galinha falou com o porquinho, a gente podia abrir um restaurante. E o porquinho ficou todo feliz e falou assim, não é uma má ideia. E ela disse assim, que tal a gente colocar ovos com bacon? Aí ele olhou, pensou, falou assim, mas ovos com bacon? Ela falou, ia fazer muito sucesso. O que você acha? E ele disse, olha, o nome é muito bom, mas como que seria isso? Como que seria a nossa sociedade? E a galinha disse para o porquinho, bom, eu levo os ovos e você levaria o bacon. E o porquinho olhou para a galinha e disse assim, eu não aceito essa proposta, porque nesse caso você vai estar envolvida. Eu vou estar totalmente comprometido. Talvez, irmãos, seja só uma historinha, uma fábula, mas aqui eu quero dizer para você, quando nós nos comprometemos, é exatamente isso, nós vamos morrer para o mundo. Quando nós nos comprometemos com Cristo, nós vamos morrer para o mundo, nós vamos morrer para o pecado, nós vamos morrer para os vícios, nós vamos morrer, os nossos ouvidos, eles vão selecionar agora o que eles querem ouvir. E talvez você queira só se envolver, só estar envolvido naquele movimento, naqueles louvores que chamam a atenção, aqueles louvores que mexem com as nossas emoções. Mas Deus, ele não quer somente esse envolvimento, ele quer um comprometimento. E Jesus, ele estava tão comprometido com a minha e com a sua salvação, que ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida, ele morreu uma morte cruel, uma morte de humilhação, uma morte de dor, uma morte que só o crime mais cruel acontecido naquela época era levado à morte de cruz. Mas ele levou ali naquela cruz o meu pecado e o seu pecado. Ele estava totalmente comprometido em me salvar, em te salvar. E eu gostaria que você pensasse nessa meditação, pensasse nessa palavra. Se você é amigo de Jesus,
Se você está envolvido em alguma área da sua vida, na palavra de Deus, com a igreja de Deus, eu estou te chamando a um compromisso. Eu estou te chamando a deixar as correntes. Eu estou te chamando a deixar as amarras. Eu estou te chamando para largar tudo agora. Olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você. Você que é marido, que está me ouvindo agora. Olha para dentro do seu coração. Faz um olhar como se fosse o Espírito Santo te olhando agora. Olha para a sua casa. Olha para a sua situação familiar. Você pode mudar. Você pode transformar tudo isso. Porque o reino de Deus, a palavra de Deus, o estar com Deus, ele é transformação. E Deus, ele transforma tudo. Jesus, ele vem, ele limpa tudo. Você, mulher de Deus, que está aí agora, talvez na beira do fogão, preparando o seu almoço, ou preparando seu filho para a escola, ou que vai chegar, ou talvez você esteja saindo para o trabalho, não importa o que você esteja fazendo agora. Mas nesse momento, pega essa palavra no seu coração, solte as correntes, fala no seu coração aí, no silêncio, fala em pensamento com o Pai. Fala, Espírito Santo, eu sei que você está aqui comigo. Eu sei que você me vê. Eu sei que você conhece todas as áreas da minha vida. E o que está me aprisionando agora, eu te peço, tira de mim agora. Tira todas essas correntes. Me liberta dessas correntes. Paulo, ele teve uma grande oportunidade de ser testemunha de Cristo. No capítulo 20, verso 23, ele diz assim, no capítulo 23, no verso 11, o Senhor aparece a Paulo e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo sabia o que o aguardava ali em Roma. Ele esteve em Éfeso, ele esteve em várias cidades pregando, e o Senhor fala com ele: coragem. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, adolescente, coragem, coragem, porque você será minha testemunha. Coragem, porque assim como você, assim como eu transformei a vida de Paulo, eu estou transformando a sua vida e você será a minha testemunha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra ela faça morada em seu coração. Que essa palavra seja um alimento na sua vida. A oportunidade foi lançada. A palavra já foi trazida ao seu coração. É só pegar e fazer dela um uso e seja um uso exclusivo do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.